Salve galera do canal Geografia em Ação, professor Ederson aqui mais uma vez. E a aula de hoje nós vamos falar sobre Europa, dinâmicas populacionais. Segue a vinheta. Bom, gente, as concentrações populacionais mais altas do continente europeu estão localizadas nas porções central e ocidental da Europa. As áreas que apresentam as taxas mais baixas se encontram naquelas próximas às regiões polares, ao Círculo Polar Ártico. Porque lá é onde possui o clima mais frio, é onde é menos propício para as condições de vida do ser humano. A composição étnica e linguística do continente europeu é basicamente de três características: os latinos, os eslavos e os germânicos, sendo que a religião predominante é a cristã, dividida em católicos e ortodoxos e protestantes. Também há outras religiões que são cultuadas dentro do continente europeu, como o judaísmo e o islamismo. Bom, gente, os movimentos populacionais europeus. Nós podemos distinguir esses movimentos em dois períodos, do século XIX e do século XX. Vejam bem, no século XIX vocês percebem que eu frisei aqui que foi emigração. Nesse período do continente europeu, o inchaço provocado pelas cidades, a explosão populacional no continente europeu foi muito grande, fez com que eles migrassem para as suas colônias na América, na África e na Ásia. Só que aos términos das guerras mundiais e aí a execução do Plano Marshall para a reconstrução da Europa Ocidental fez com que houvesse uma inversão da imigração e atraíssem os imigrantes de outras partes do continente para a Europa para ajudar na reconstrução deste continente. E aí o processo foi inverso. Então os imigrantes saíram da América para a Europa, África, Ásia para a Europa. Bom, gente, nesse período de tempo aí, nós temos que as crises econômicas que surgiram no continente europeu fizeram com que se criassem um movimento de xenofobismo e racismo. Mas esses movimentos não estavam propriamente associados às crises econômicas, visto que a Europa já passou por um processo de envelhecimento da população. E esse envelhecimento da população foi causado por casamentos tardios, as mulheres entrando aí no mercado de trabalho e optando cada vez mais por não ter filhos, e também pelo crescente número de acessos aos métodos anticoncepcionais. Tudo isso fez com que os europeus colocassem a culpa das crises europeias, da falta de emprego na Europa, em quem? No imigrante. E aí começou-se a criar um movimento de xenofobismo e um movimento de racismo. Para vocês terem ideia, por exemplo, na França é proibido as mulheres islâmicas de usar a burca, aquele pano que cobre todo o seu rosto. E por último, gente, sobre esses movimentos populacionais que acontecem dentro do continente europeu, falar para vocês sobre a diferença do espaço Schengen para a União Europeia. O espaço Schengen é um espaço de livre circulação de cidadãos que moram no continente europeu. E a União Europeia é um bloco econômico que envolve alguns países da Europa. Existem alguns países do espaço Schengen que não fazem parte da União Europeia, mas estão dentro daquela zona de livre circulação de pessoas. Valeu, galera! Chegamos ao fim desta aula. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de colocar suas perguntas. Até mais!